Imagine ser traído pelas pessoas em quem você mais confiava. Seus amigos de anos, seu clã, aqueles que juraram lutar ao seu lado. Eles te apunhalam pelas costas e te deixam para morrer no fundo de um calabouço escuro, só por um pedaço de loot raro. A dor, a raiva, o desespero, tudo isso consome você enquanto sua vida escapa. Mas e se, exatamente nesse momento mais sombrio, algo impossível acontecesse? E se um altar antigo, escondido nas sombras, respondesse à sua fúria e te oferecesse um poder proibido? Uma classe secreta nunca vista por ninguém, o Vingador Infinito. Um poder que transforma cada traição, cada humilhação em combustível puro. Suas habilidades não apenas aumentam, elas se multiplicam infinitamente. Força, inteligência, manipulação, estratégia. Quanto mais você se vinga, mais forte fica. Sem limite, sem teto. Essa é a história de Alex, um cara comum que foi jogado num mundo de fantasia cruel e descobriu que a vingança pode ser a chave para se tornar invencível. Nesta narrativa épica, você vai acompanhar cada passo da ascensão dele, da fraqueza total ao domínio absoluto. Mas mais do que isso, você vai descobrir como usar a sua própria raiva, aquela que sente no trabalho, nos relacionamentos, nas derrotas da vida real, para se transformar. Fique até o final, porque o maior twist não está no jogo, está na lição que você pode levar para a sua vida. E agora, tudo começa. Alex tinha 25 anos e vivia uma vida que parecia presa em um loop infinito. Acordava cedo, pegava 2 ônibus lotados até um escritório cinzento, passava 8 horas digitando relatórios que ninguém lia e voltava para casa exausto. O único momento em que realmente se sentia vivo era à noite, quando ligava o computador e entrava no Eternal Realm, o MMORPG que consumia quase todo o seu tempo livre. No jogo, ele não era apenas mais um funcionário, era um aventureiro. Sonhava em ser um dos grandes. Alguém que liderasse raids lendárias, conquistasse itens épicos e fosse respeitado por milhares de jogadores. Mas a realidade era dura. Alex era mediano, escolhia classes seguras, evitava riscos, subia de level devagar. Ainda assim, o jogo era o seu escape, o lugar onde podia acreditar que um dia seria diferente. Ele passava horas no fórum, lendo sobre classes raras, builds perfeitas, segredos escondidos. Falava com estranhos no chat como se fossem amigos de infância. Economizava cada centavo do salário para comprar um headset melhor, uma cadeira gamer, qualquer coisa que o fizesse sentir mais imerso. Uma noite chuvosa, voltando do trabalho, Alex atravessava a rua distraído, olhando o celular com a tela do Eternal Realm aberta. Um caminhão freou tarde demais. O impacto foi rápido. A dor, breve. Quando abriu os olhos novamente, não estava no asfalto. Estava de pé em uma floresta infinita com uma mensagem flutuante diante dele. Bem-vindo ao Eternal Realm. Esta não é mais uma simulação. O mundo que ele conhecia como jogo agora era real, perigoso, mortal. E foi ali que tudo realmente começou. Alex apareceu no Eternal Realm como um novato nível 1, sem itens, sem skills, apenas com a roupa básica de iniciante. O mundo era vasto e implacável. Florestas cheias de lobos agressivos, cidades controladas por guilds poderosas, dungeons que exigiam trabalho em equipe para serem concluídas. Ele aprendeu rápido que sozinho não duraria uma semana. Nos primeiros dias passou horas farmando mobs fracos, coletando ervas, aceitando quests simples de NPCs. Foi em uma taverna virtual lotada que conheceu o grupo que mudaria tudo. Primeiro veio Lucas, um guerreiro carismático, líder natural, sempre com piadas prontas. Depois Sofia, arqueira precisa e estrategista fria. Por fim, veio Pedro, mago especialista em buffs, o mais quieto, mas que parecia genuíno. Eles o convidaram para uma party temporária. Alex aceitou na hora. Pela primeira vez, sentiu que pertencia a algo. As runs ficaram mais fáceis, os drops melhores, as conversas no voice chat duravam até de madrugada. Lucas dizia: "Você tem potencial, cara. Fica com a gente que a gente te leva pro top." Em poucas semanas, fundaram o clã Eclipse, nome escolhido por Sofia, que achava cool. O clã cresceu. Recrutaram mais membros, dominaram territórios, começaram a aparecer nos rankings regionais. Alex, que antes mal passava do nível 30 sozinho, agora estava nível 85, com equipamentos raros que brilhavam. Ele confiava neles completamente, dividia loot, revelava spots secretos de farm, defendia os líderes em fóruns quando alguém criticava. A grande oportunidade veio com a raid do dragão ancestral.
Um boss mundial que só aparecia a cada 6 meses. O drop principal era a Lâmina do Caos, arma lendária capaz de mudar o meta do servidor inteiro. Apenas um clã poderia reivindicá-la. Eclipse se preparou durante semanas. Estratégias detalhadas, poções caras, horários sincronizados. No dia da raid, tudo parecia perfeito. Entraram na dungeon em formação impecável. A batalha foi caótica, mas estavam vencendo. O dragão estava com menos de 5% de vida quando aconteceu. Lucas virou-se para Alex e disse calmamente: "Desculpa, irmão. A lâmina fica com a gente." Antes que Alex pudesse reagir, Sofia disparou uma flecha de paralisia nas costas dele. Pedro lançou um feitiço de banimento que o jogou para o abismo interno da dungeon. Uma área de nível 200, cheia de mobs elites, sem saída conhecida. Os outros membros do clã apenas observaram em silêncio. A última coisa que Alex ouviu no chat de voz foi Lucas rindo. Ele era útil, mas agora é peso morto. Vamos finalizar isso. A tela escureceu. Vida zerada. Respawn bloqueado pela mecânica da dungeon. Ele estava preso, sozinho, traído por aqueles que chamava de família. E foi exatamente ali, no fundo do abismo, que a verdadeira história começou. Alex caiu por minutos que pareceram horas. O abismo era uma fenda infinita. Paredes úmidas cobertas de musgo venenoso. O ar pesado com o fedor de morte antiga. Quando finalmente bateu no fundo, sua vida estava em 3%. O corpo doía como se cada osso estivesse quebrado. A mensagem de sistema piscava vermelha. Respawn bloqueado. Área de exílio permanente. Não havia saída visível. Apenas escuridão e o som distante de monstros rosnando. Ele tentou se arrastar, mas o debuff de paralisia ainda durava. Pela primeira vez desde o transporte sentiu medo verdadeiro. Não o medo divertido do jogo, mas o pavor de saber que podia morrer de verdade ali. Deitado no chão frio, os pensamentos vieram como uma enxurrada. Relembrou cada momento com o clã. As noites rindo no voice chat, as vitórias compartilhadas, as promessas de irmãos para sempre. Como pôde ser tão ingênuo? No mundo real, já tinha sido passado para trás por colegas de trabalho, por namoradas, por amigos que sumiam quando ele precisava. Mas ali, no Eternal Realm, achou que era diferente. Achou que tinha encontrado pessoas que realmente se importavam. A raiva começou a crescer, quente, queimando mais que a dor física. Eles vão pagar, murmurou para si mesmo. Todos eles. Lágrimas de fúria escorreram enquanto sua vida caía para 1%. Ele fechou os olhos, pronto para o fim. Foi então que sentiu uma vibração sutil no chão. Uma luz fraca, roxa, surgiu a poucos metros. Um altar antigo, coberto de runas que ele nunca tinha visto em nenhum guia ou wiki. As runas pulsavam como se estivessem vivas. Uma voz ecoou diretamente na sua mente. Nem masculina, nem feminina, antiga e indiferente. Você foi traído. Sua dor é pura, sua raiva é justa. Deseja poder para equilibrar a balança? Alex abriu os olhos. A voz continuou. Aceite a classe secreta. Vingador infinito. Um caminho proibido pelos deuses. Cada ato de vingança multiplicará suas habilidades. Sem limite, mas o preço será sua humanidade. A vida dele chegou a 0%. Tela escurecendo, e no último segundo ele sussurrou: aceito. A escuridão se dissolveu em um clarão roxo intenso. Alex sentiu o corpo ser reconstruído, osso por osso, músculo por músculo. Sua vida voltou a 100% em um piscar de olhos. Uma nova janela de sistema surgiu, diferente de tudo que ele já tinha visto. Bordas negras, letras vermelhas pulsantes, classe secreta desbloqueada, Vingador infinito, habilidade passiva principal. Multiplicador de vingança. A cada ato de vingança concluído contra quem te causou dano direto, todas as estatísticas são multiplicadas por um fator crescente. 2 por 3, 4. Sem limite superior. Habilidades iniciais liberadas. Olhar da mágoa. Revela fraquezas emocionais do alvo. Golpe retribuidor. Devolve dano sofrido amplificado. Aura de ressentimento. Aumenta dano proporcional à raiva acumulada. Alex se levantou. O corpo parecia mais leve, mais forte. Suas stats básicas, antes medíocres, agora mostravam um pequeno X2 ao lado de cada uma. Ele abriu um sorriso frio. A raiva ainda queimava, mas agora era focada, canalizada. Os primeiros alvos apareceram logo. 3 esqueletos guardiões nível 150 que patrulhavam o fundo do abismo. Antes, seriam morte certa. Agora, ele avançou sem hesitar. O primeiro esqueleto atacou com uma espada enferrujada. Alex bloqueou com o braço nu. A dor veio, mas o sistema registrou. Dano sofrido armazenado para retribuição. Ele contra-atacou com golpe retribuidor. O soco simples explodiu o esqueleto em fragmentos. Mensagem imediata. Vingança menor concluída. Multiplicador ativado. 3x em todas as stats. Seu corpo brilhou.
Força, agilidade, inteligência, tudo triplicou em segundos. Os outros 2 monstros investiram juntos. Alex ativou Olhar da Mágoa e viu linhas vermelhas conectando os pontos fracos. 2 golpes precisos. 2 novos avisos de vingança concluída. Multiplicador subiu para 4x. Depois, 5x. Em menos de 1 minuto, ele estava 10 vezes mais forte do que ao renascer. Ele olhou para as próprias mãos, tremendo não de medo, mas de excitação. Isso é real. Cada dor que eu senti agora me torna mais forte. E pensou nos traidores lá em cima comemorando a lâmina que roubaram. Vocês nem imaginam o que está subindo do abismo. Ele começou a escalar as paredes, agora fáceis com a força multiplicada. O calabouço que era prisão virou terreno de caça. E a vingança infinita havia apenas começado. Alex emergiu do abismo 3 dias depois, irreconhecível. A armadura improvisada de ossos de monstros, o capuz sombreando olhos que agora brilhavam com um leve tom roxo. Suas stats estavam em níveis que quebrariam qualquer ranking conhecido. Mas força bruta não bastava. Ele sabia que Lucas e o clã Eclipse agora eram celebridades do servidor. A lâmina do caos os tornara intocáveis, protegidos por alianças com as maiores guilds. Ele precisava ser inteligente. A classe Vingador Infinito não dava só poder físico, dava ferramentas de manipulação. A skill, Sombra do Ressentimento, permitia criar identidades falsas perfeitas, alterando nome, aparência e até histórico no sistema. Alex criou Kael, um caçador solitário nível 120 que vinha de outro servidor transferido. Primeiro alvo, informações. Ele se infiltrou em tavernas de cidades neutras, ouvindo conversas. Descobriu que Eclipse planejava dominar o próximo evento mundial, a Guerra das Fronteiras. Vencê-los ali, na frente de todo o servidor, seria a vingança perfeita. Mas antes, vinganças menores para alimentar o multiplicador. Ele rastreou 3 membros secundários do clã que haviam rido da traição no chat. Um por um, os encontrou em farms isolados. Usou ilusões para fazer cada um reviver o momento em que o abandonaram. Visões de Alex caindo no abismo. Quando o pânico os paralisava, um golpe rápido. Vingança concluída. O sistema cantava. Multiplicador subiu para 12, 15, 20. Com o poder crescente veio a paranoia. Ele começou a ver traição em olhares de NPCs. A aura de ressentimento vazava, afastando jogadores aleatórios. Preciso controlar isso, pensou. Ouvir o monstro que eles merecem. O próximo passo foi mais ousado. Candidatar-se a uma guild aliada de Eclipse, a Stormbringers, conhecida por recrutar talentos. Durante o teste, destruiu o dummy de treino em segundos, mas escondeu 90% do poder. Foi aceito na hora. Agora estava dentro do círculo, perto dos traidores, perto da lâmina roubada, e eles nem suspeitavam que a sombra já estava entre eles. Dentro da Stormbringers, Alex, agora Kael, se movia como uma sombra, participava de raids, contribuía com dano absurdo, mas sempre segurando o verdadeiro poder. Os líderes da guild o promoviam rápido, impressionados com a eficiência fria dele. Ele coletava informações, horários de Lucas, fraquezas de Sofia, o esconderijo da lâmina do caos. Cada detalhe alimentava o plano, mas a solidão pesava. A aura de ressentimento afastava até os mais amigáveis. Ninguém queria fazer parte longa com ele. Sentiam algo errado, como um frio na espinha. À noite, sozinho em uma pousada, Alex questionava: estou virando exatamente o que odeio? Foi numa dungeon intermediária que conheceu Lyra, uma elfa arqueira exilada, nível alto, mas marcada como traidora por seu próprio povo. Ela entrou na parte por necessidade. Ninguém mais a aceitava. Durante a run, Alex viu paralelos. Ela também havia sido traída por sua guild élfica, acusada falsamente de roubo para encobrir corrupção dos líderes. Quando um boss os encurralou, Alex poderia ter tancado sozinho, mas hesitou. A paranoia sussurrava que ela poderia apunhalá-lo pelas costas. Lyra, porém, arriscou a vida para salvá-lo com uma flecha precisa. Após a luta, ela confrontou: você luta como alguém que já morreu por dentro. Eu conheço esse olhar. Pela primeira vez em meses, Alex baixou a guarda. Contou parte da história, sem revelar a classe secreta. Lyra revelou a dela. Havia jurado vingança contra os anciãos élficos, mas anos de ódio a estavam consumindo. Vingança é um fogo que aquece, mas também queima a casa, disse ela. Eles formaram uma aliança improvável. Lyra ensinava controle emocional. Alex, estratégias letais. Juntos, executaram vinganças calculadas contra alvos secundários, multiplicando o poder dele de forma sustentável.
Pela primeira vez, o crescimento não vinha só de raiva pura, mas quanto mais perto chegavam do eclipse, mais o conflito interno crescia. Uma voz na cabeça dele, talvez eco da classe, sussurrava: "Ela vai te trair também. Todo mundo trai." A dúvida corroía, e o dia da Guerra das Fronteiras se aproximava rapidamente. A Guerra das Fronteiras estava próxima, e o servidor inteiro fervia de tensão. Eclipse e Stormbringers formavam uma aliança imbatível, com Lucas no comando geral. Alex, ainda como Kael, tinha acesso total aos planos, pontos de defesa, emboscadas planejadas, distribuição da lâmina do caos. Com Lyra ao lado, ele começou a sabotar sutilmente. Vazava informações falsas para guildes rivais, manipulava leilões para enfraquecer a economia do clã. Executava membros isolados de Eclipse em acidentes que pareciam azar. Cada vingança concluída fazia o multiplicador explodir. 50 chás, 80 chás, 120 ais. Ele sentia o poder correndo nas veias como eletricidade pura. Mas quanto mais forte ficava, mais difícil era esconder. Durante uma raid de preparação, um boss aplicou um debuff raro que revelava auras verdadeiras. Por um segundo, a máscara de Kael falhou. Pedro, o mago do antigo clã, viu o brilho roxo característico e congelou. Essa aura, impossível. Pedro correu para Lucas e Sofia. Analisaram logs antigos, compararam padrões de dano, conectaram os acidentes recentes. A conclusão os atingiu como um raio. Alex estava vivo, e estava entre eles. Lucas declarou caçada total. Recompensa milionária pela cabeça de Kael. Mensagens no servidor mundial. Traidor infiltrado. Matar à vista. Stormbringers virou ninho de desconfiança. Membros se acusavam mutuamente. Alex e Lyra foram forçados a fugir. Perseguidos por centenas, enfrentaram emboscadas constantes. Em uma delas, contra um esquadrão de elite liderado por Sofia, Alex liberou parte do poder verdadeiro. Clones de sombra. Golpes que multiplicavam dano infinitamente. Derrotou o grupo inteiro, mas Sofia escapou por pouco, levando prova irrefutável. Agora, o servidor inteiro sabia. O traído havia voltado como um deus vingador. Lucas reforçou defesas, chamou aliados de outros continentes. A guerra, que antes era por território, agora tinha um alvo pessoal. E o confronto final se tornava inevitável. A Guerra das Fronteiras explodiu em caos total. Milhares de jogadores colidiam em um vale imenso. Bandeiras de guildes tremulando, magias iluminando o céu como auroras artificiais. No centro, Lucas empunhava a lâmina do caos, coordenando a aliança dominante. Alex revelou-se no momento exato. Desativou a máscara de Kael diante de todo o servidor. A mensagem global apareceu. Alex, o Vingador, declara guerra ao Eclipse. O chat mundial enlouqueceu. Ele avançou sozinho, Lyra cobrindo com flechas de longe. O multiplicador estava além de qualquer cálculo. Centenas de vezes o poder original. Cada passo deixava crateras. Clones de sombra surgiam aos dezenas, auras roxas engolindo a luz. Sofia atacou primeiro, chuva de flechas envenenadas. Alex nem desviou. As flechas se dissolveram na aura. Um gesto e clones a cercaram. Ela lutou bravamente, mas um golpe retribuidor amplificado pela traição original a lançou a centenas de metros. Pedro tentou banir novamente para o abismo. Alex sorriu. Já estive lá, contra feitiço. O próprio Pedro foi sugado para uma prisão dimensional, revivendo em loop a traição que cometeu. Lucas veio por último, lâmina do caos brilhando negra. O duelo foi titânico. Lâmina contra punhos nus. Cada choque rachava o chão. Lucas gritava: "Você era fraco! Fiz um favor!" Alex respondia apenas com golpes que multiplicavam dano infinitamente. No auge, Alex poderia ter destruído tudo. O poder infinito pulsava, pronto para acabar com o servidor inteiro. Mas a voz antiga do altar ecoou novamente. Este é o teste final. Vingança infinita ou equilíbrio? Alex parou a centímetros do golpe fatal e escolheu. Alex abaixou o punho. Em vez de matar Lucas, ele ativou uma skill que nunca havia usado. Redenção da dor. Toda a raiva acumulada, todo o multiplicador infinito, foi canalizado para expor a verdade. Uma onda roxa varreu o campo de batalha, forçando cada jogador presente a reviver os momentos em que traíram ou foram traídos. Lucas viu em visão cristalina as vezes em que sacrificou aliados por ganho pessoal. Sofia lembrou de amigos que abandonou. Pedro sentiu o peso de cada mentira. O clã Eclipse inteiro caiu de joelhos, não por dano físico, mas pela culpa inescapável. Alex falou, voz amplificada para todo o servidor ouvir. Vingança infinita me trouxe até aqui, mas percebi que destruir vocês não me torna melhor. Só perpetua o ciclo.
Ele desativou parte do poder voluntariamente. O sistema respondeu: classe evoluída, guardião eterno. Multiplicador agora alimenta proteção e crescimento coletivo. A aura roxa virou dourada. Ele fundou uma nova aliança aberta a todos os oprimidos, os esquecidos do Eternal Realm. Novatos explorados, jogadores banidos injustamente. Lyra se juntou a ele como co-líder. Juntos, reformaram zonas corruptas. Criaram eventos justos, ensinaram que poder real vem de levantar os outros, não de pisar neles. Alex nunca mais foi o mesmo. A dor da traição virou combustível para algo maior. Um legado de justiça. E você que está ouvindo isso? A traição que você sofreu, a raiva que carrega, pode ser o altar que desbloqueia o seu próprio poder infinito. Não para destruir, mas para construir algo que ninguém pode tirar. A escolha é sua. Essa foi a jornada completa de Alex. De um cara comum traído por todos que confiava até alguém capaz de transformar a maior dor em um poder infinito. Não para destruir, mas para proteger e inspirar milhares. A lição maior? A raiva que você sente hoje, aquela traição no trabalho, o amigo que sumiu, o sonho que foi roubado, pode ser exatamente o altar que desbloqueia a sua classe secreta. Não precisa ser vingança cega, pode ser resiliência infinita, crescimento sem limites, a força de virar o jogo quando ninguém acredita em você. Você tem esse poder dentro de você agora. A escolha é só sua, deixar a dor te definir ou usá-la como combustível para se tornar imparável. Se essa história te impactou, se te fez refletir sobre suas próprias batalhas, faz o seguinte: deixa um like para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo qual foi a maior traição ou obstáculo que você transformou em força. Eu leio todos os comentários. E claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas narrativas épicas. Tem muito mais história de superação vindo por aí. Obrigado por ficar até o final. Você já deu o primeiro passo para a sua própria ascensão. Nos vemos no próximo vídeo.